Você está prestes a ouvir uma história que não vai sair da sua cabeça tão cedo. Uma história que habita os recantos mais escuros da internet. E, quem sabe, da nossa própria realidade. Talvez você já tenha ouvido um sussurro sobre ele. Um nome dito com cautela em fóruns obscuros, compartilhado em vídeos com baixa resolução. Escrito às pressas por alguém que jurava nunca mais falar no assunto. The Rake. Não estamos falando de um monstro de filme ou de uma criatura de contos antigos. O Rake é uma dessas entidades que parecem brotar do medo coletivo da humanidade. Um medo tão profundo que encontra solo fértil nas sombras da noite, no silêncio dos corredores vazios, naqueles segundos em que você acorda sem saber se ainda está sonhando. A história do Rake começa em Oculpahaz. Em 2006, quando começaram a surgir relatos na internet descrevendo encontros assustadores com uma criatura humanoide, sem pelos, de olhos vazios, garras afiadas e uma presença perturbadora. Não era um simples mito contado ao redor da fogueira. Não era apenas uma brincadeira de Halloween. Era algo que parecia muito real. Um dos relatos mais famosos vem de uma família que morava em uma casa afastada, em uma área rural do estado de Nova York. Era uma noite comum, silêncio, escuridão, um casal dormindo em seu quarto, enquanto a filha pequena descansava no quarto ao lado. Mas algo acordou a mãe. Um som estranho. Ela descreveu como um sussurro baixo, quase como a respiração de alguém muito perto. Mas não havia ninguém ali menos, até que ela olhou para o pé da cama. E ali estava ele. Oh, Rick! A criatura estava agachada, olhando fixamente para o casal. Seus olhos não piscavam. A pele pálida e repuxada sobre os ossos dava a impressão de algo morto, mas ainda assim, vivo. Ele não se mexia, apenas observava. A mulher ficou paralisada. Não conseguia gritar, não conseguia se mexer. O pânico a envolveu por completo. Foi só quando Rake se virou e correu silenciosamente para o quarto da filha que ela conseguiu reagir. O que ela encontrou lá dentro nunca foi totalmente explicado. O corpo da menina estava em choque. Ela ainda respirava, mas seus olhos estavam fixos no vazio. Ela morreu poucos minutos depois, nos braços dos pais, enquanto murmurava palavras desconexas que pareciam ser um pedido de desculpas sacoro. Após o enterro, o pai mergulhou numa busca obsessiva por explicações. Vasculhou arquivos policiais, recortes de jornais antigos e principalmente fóruns de discussão na internet. Foi assim que ele descobriu que sua família não era a única. Havia outros, pessoas que haviam tido encontros semelhantes com a mesma criatura, menos alguns escaparam apenas com traumas. Outros não tiveram a mesma sorte. Uma das características mais angustiantes do Rake é sua aparente habilidade de manipular o ambiente psíquico. Há relatos de pessoas que, após vê-lo, desenvolveram distúrbios graves de sono, paranoia, alucinações. Outros simplesmente desapareceram. Um homem chegou a escrever uma carta, encontrada após seu suicídio, onde dizia: "Eu sei que ele está me observando. Ele não fala, mas eu ouço seus pensamentos. Ele sabe que eu sei." A ausência de registros oficiais ou científicos não impediu o fenômeno de se espalhar. Pelo contrário, aumentou ainda mais a aura de mistério. Afinal, o que é mais assustador? Uma ameaça confirmada ou uma possibilidade que ninguém consegue provar ou desmentir? A aparência do Rake é quase sempre descrita da mesma forma: alto, mas encurvado, como se fosse humano, mas não feito para estar de pé. Pele acinzentada ou branca, olhos negros e fundos garras compridas. Ele nunca fala, nunca grita, mas sua presença é sentida como um peso invisível. Muitos dizem que ele aparece quando você está mais vulnerável, durante o sono, durante a solidão, nos momentos em que você acredita estar seguro.
O interessante é que, mesmo surgindo na internet, o Rake se conecta com o arquétipo muito antigo, o do visitante noturno. Culturas ao redor do mundo falam sobre entidades que invadem o quarto enquanto dormimos. Os japoneses falam do kanashibari, uma paralisia do sono causada por fantasmas. No Brasil, há o famoso pesadelo ou pisadeira. Seria o Rake apenas uma nova manifestação de um medo ancestral, reciclado pela era digital? Pode ser, mas e se for mais que isso? Há teóricos que sugerem que o Reiki é um tipo de egregora, uma entidade nascida do pensamento coletivo. Quanto mais as pessoas acreditam, mais ele se fortalece. Assim como o Slenderman, seu primo mais famoso, o Rake teria ganhado fama e poder à medida que mais pessoas leram, escreveram, imaginaram e temeram sua presença. Nesse cenário, o simples ato de assistir a este vídeo já seria uma invocação indireta. Mas a verdade é que o Reiki parece escolher suas vítimas. Ele não se mostra para qualquer um. Você pode estar a vida inteira cercado por histórias sobre ele e nunca vê-lo. Mas, se ele te escolher, você saberá. O silêncio vai mudar. A noite vai pesar diferente. E você sentirá, mesmo sem ver, que há algo no escuro te observando, com olhos que não piscam. Um caso curioso envolveu um grupo de campistas no Alabama. Eles estavam em um acampamento improvisado, longe da cidade, aproveitando um final de semana para se desconectar. Uma das meninas acordou no meio da noite com a sensação de que estava sendo vigiada. Ela se virou e, do outro lado da fogueira já apagada, viu uma figura agachada. Ela não emitiu som. A criatura também não. Por alguns segundos, apenas se encararam. Quando ela finalmente gritou, a figura desapareceu na mata em um movimento tão rápido que parecia não ter sido real. Os outros pensaram que fosse um animal selvagem, até que encontraram pegadas. Não eram de lobo, nem de urso. Eram pegadas humanas, mas não pertenciam a nenhum deles. Com o tempo, o medo do Rake foi transcendendo os fóruns da internet e chegou aos livros, curtas-metragens e relatos em áudio. A criatura passou a fazer parte do imaginário sombrio de uma geração inteira. E o mais desconcertante é que, mesmo surgindo em um ambiente virtual, seus efeitos se manifestam no mundo real. O medo, a ansiedade, a paranoia, tudo isso é real, palpável, e talvez seja exatamente isso que o Rake quer. Se é que ele quer algo, porque outra característica perturbadora dessa entidade é sua falta de motivação clara. Ele não aparece para roubar, não aparece para se comunicar, nem mesmo para matar em todos os casos. Às vezes, ele simplesmente observa, como se estivesse estudando. Talvez o pior não seja vê-lo. Talvez o pior seja saber que ele existe. E que agora você sabe. Há quem diga que ele visita as pessoas em momentos de profunda tristeza, ou quando estão emocionalmente quebradas. Outros acreditam que ele é atraído por pensamentos obsessivos, por aqueles que mergulham demais no mundo do desconhecido. É como se ele fosse um espelho escuro da nossa própria psique, refletindo tudo o que não queremos enfrentar: medo, dor, solidão. Então surge a pergunta inevitável: o que fazer se o Rake aparecer? Não existe uma resposta definitiva. Alguns recomendam não reagir. Outros dizem que se você grita, ele desaparece. Mas há quem acredite que, ao ser visto, o Rake nunca mais te esquece. Que ele volta, sempre, e cada vez mais perto. Às vezes, aparece na beirada da cama. Outras, à sombra de uma árvore em frente à sua casa. Ou nos seus sonhos, que aos poucos deixam de ser sonhos e se tornam um segundo mundo, onde ele tem o controle. O que nos leva a uma última e inquietante ideia.
E se o Rake estiver mais perto do que pensamos? E se ele estiver entre as coisas que não conseguimos explicar no dia a dia? Aquela sensação de ser observado, aqueles olhos no escuro que parecem se mover, a paralisia súbita ao acordar, aqueles lapsos de memória que nos fazem pensar se estávamos mesmo sozinhos. Pode ser coincidência, pode ser nosso cérebro pregando peças. Mas, e se não for? No fim das contas, o Rake não precisa mais provar que existe. Ele já está vivo, dentro da mente de todos que escutam sua história. A semente do medo foi plantada, e talvez, esta noite, quando você apagar as luzes, o silêncio soe um pouco mais estranho. Talvez você pense 2 vezes antes de deixar a porta do quarto entreaberta. E talvez, só talvez, ao acordar no meio da madrugada, você sinta algo diferente na atmosfera. Como se algo ou alguma coisa menos estivesse ali, apenas olhando. E se isso acontecer, não se mexa, não fale. E acima de tudo, não encare nos olhos. Porque ele nunca esquece. E agora que você ouviu, ele já sabe que você existe. Se essa história mexeu com você, se você sentiu aquele arrepio inevitável que atravessa a espinha, é porque o Ecos do Desconhecido cumpriu seu papel. Nosso objetivo é esse: trazer até você aquilo que se esconde nas sombras, que vive à margem da explicação, mas que fala direto com seus instintos mais profundos. Então, se você quer continuar explorando o inexplicável, ouvindo relatos perturbadores, conhecendo lendas urbanas que desafiam a lógica, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que duvida da existência do sobrenatural. O desconhecido está apenas começando, e a próxima história pode estar mais perto do que você imagina.